Tá saindo aí? Beleza? Bom dia, pessoal. Novamente um prazer e uma surpresa estar aqui servindo ao Senhor pregando. Essa semana era para o Micael pregar, mas eles eles tiveram contato com pessoas com Covid, então ele pediu para que eu pregasse porque ele estava suspeito também. E é isso, né? Novamente Deus me mostrando que eu não vou ficar sem fazer nada. Ele vai dar um jeito, certo? Vamos orar por esse tempo. Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas e te pedimos, Deus, para que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra e o que isso deve implicar nas nossas vidas. Nós somos gratos pela Tua Palavra. O Senhor não nos deixou no escuro. E é bom a gente saber que a gente tem um Deus vivo, atuante, um Deus que se revela a nós através da Tua Palavra e na comunhão dos irmãos também nos ensina. E eu oro, Deus, por esse tempo, para que o Senhor me ajude a ser claro e falar aquilo que o Senhor deseja que seja falado, e não mais, nem menos. E eu oro por cada irmão que está ouvindo, para que possa ouvir de maneira ativa, pensando e avaliando a sua própria vida, e que nada nos distraia nesse tempo. Aproveito e oro pela Terê, para que o Senhor esteja consolando o coração dela e para que o Senhor de alguma forma possa usar isso também para que ela possa alcançar a sua família, continuar alcançando a sua família com o Evangelho. Peço para aqueles que estão enfermos, que o Senhor os auxilie e ajude para que seus organismos possam responder bem e tenham a sua saúde restaurada. E é isso que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Novamente eu queria começar reconhecendo que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos de dúvida, tempos de polarização em diversos aspectos, mentiras, artimanhas, injustiça, travestida de justiça muitas vezes, divisões fora e dentro da igreja, dúvidas sobre vacinas, dúvidas sobre saúde, dúvidas sobre o futuro, dúvidas sobre o governo, e dúvidas e medos, liberdade ameaçada, e nós temos percebido essas coisas. Agora, qual que é o pensamento central que poderia nos ajudar com tudo isso? O que poderia unir as pessoas para que entendessem para onde vai esse nosso futuro incerto? O que ajudaria pessoas a entender como é que a gente chegou até aqui, né? Às vezes você vê pessoas se perguntando, nossa, como é que a gente chegou até aqui? Ou talvez a pergunta certa seria, quem poderia fazer isso e ser essas coisas? E eu creio que a Bíblia nos mostra que Jesus é a resposta de todos os conflitos e incertezas que nós temos. Ele é a segurança do nosso futuro e aquele de onde todas as coisas vieram a existir. Por outro lado, eu tinha que ter te falado antes, né, irmão? Mas eu vou antes. Voltam, isso. Por outro lado, eu gostaria de trazer à memória outras coisas, além desses tempos difíceis, que talvez também nos ajudem a imaginar um pouco do que a gente vai ver nessa mensagem de hoje.
E eu queria que você pensasse assim, você lembra de alguma vez estar diante de uma paisagem que parece que o tempo estava parado? Você ficou ali e você não viu o tempo passar, de tantos detalhes e tanta beleza que tinha naquela paisagem. Ou você já assistiu um filme com um final surpreendente, aquele filme que você passou um tempo lá e depois quando terminou você falou assim, nossa, era isso, todo o tempo era, olha só, e aí você assiste de novo, olha, é verdade, olha o que ele fez e tal, né? E talvez você já viu aquelas fotos do universo, né, tiradas por telescópios e tal, que fazem a gente perceber como a gente é pequeno, como a gente é... Me fugiu a palavra. Insignificante. Nada. Insignificante. Obrigado, Geraldo. Eu também creio que a Bíblia nos mostra que Jesus pode causar todas essas reações, quando nós pensamos na sua eternidade, no seu poder sem fim, na importância da sua pessoa, e no tamanho da sua influência e na extensão do seu poder. E por isso eu queria trabalhar hoje no texto de Apocalipse 1:8, que diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu creio que a maneira como Jesus se apresenta nesse texto demonstra que Ele é o centro da história. Aliás, Ele é o início, o meio e o fim. O mais importante, o regente da história. Então, o ensino principal hoje é isso. Tudo é sobre Jesus. Se você precisa guardar uma frase hoje, guarde essa frase. Tudo é sobre Jesus. E quando a gente começa a olhar esse texto, a gente começa a ver que, primeiro, Jesus ele não precisa de ninguém. Né? Eu falo isso algumas vezes, né? Tem aquela ideia de que Deus criou a humanidade porque estava sozinho. E eu gosto de responder, né? Antes só do que mal acompanhado. Né? Ele não criou a gente porque ele precisava de alguém. Ele estava muito bem se relacionando ali às pessoas da Trindade. Né? Ele nos criou para outras coisas, mas não porque estava sozinho. Ele afirma, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são letras, a primeira e a última letra do alfabeto grego, respectivamente. Uma expressão que representa a completude, a integridade de alguma coisa, no sentido de algo que é completo, sem necessidade de coisa alguma. Seria como a gente falar de A a Z. Né? A gente tem essa expressão. Abordamos tudo, de A a Z. E Jesus afirma isso sobre ele. Apocalipse 21, 6, ele usa essa mesma expressão dizendo, disse mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. E também, Apocalipse 22, 13, está esperto, hein? Ó, só mexer a cabeça, é isso aí. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O fato é que eu estou usando exemplos do Novo Testamento, mas essa completude de Deus, o fato de ele ser completo nele mesmo, é afirmado ao longo das Escrituras. Então, por exemplo, em Jó 38, 4 a 7, talvez esse trecho de Jó 38 até o fim do livro seja um dos meus trechos favoritos da Bíblia. Quando você está desanimado ou pensando assim, nossa, parece que a coisa está degringolando, ou parece que Deus não está aqui, né? Assim como Jó, certo? A situação que ele estava, e você lê esse texto e você vê coisas maravilhosas ali, e aqui é só uma palhinha disso, né? Onde você estava, Deus falando com Jó aqui, quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Aqui eu imagino duas coisas. Primeiro eu imagino Deus criando todas as coisas e como
uma grande torcida, né? A gente vai num estádio ali, acontece o gol e o estádio vem abaixo, né? Aquela barulheira, eu imagino alguma coisa desse tipo, o universo fazendo uma gritaria, os anjos ali comemorando assim, nossa Deus, que coisa fantástica isso aqui que o Senhor criou. Mas tem uma outra imagem que eu tenho aqui, e eu só fui entender isso quando tive filho, né, porque eu era mais novo, então não entendia, mas é aquele irmão mais velho, que arruma a brincadeira, né, deixa tudo organizadinho, e daí de repente vem o irmão mais novo, né, vem para roubar, matar e destruir, né, e desfaz toda a brincadeira, né, mais ou menos algo que aconteceu. Deus criou todas as coisas perfeitas, ótimas, houve aquela comemoração daquela criação, e logo houve o pecado, motivo pelo qual a gente sente aquelas coisas que eu mencionei no começo da mensagem. Também Isaías 40, 12 a 14 diz: quem na concha da sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Então, veja, Deus não precisou de ajuda para fazer todas essas coisas, Ele simplesmente fez, Ele simplesmente criou, porque Ele sabia fazer isso, e Ele tinha toda a capacidade em si mesmo, e tudo o que Ele precisava em si mesmo para fazer. E por fim, Romanos 11, 33 a 35 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Novamente, Deus não precisa de conselho, Deus, Ele não precisa crescer em conhecimento, a não ser quando Ele estava no mundo, quando Ele se fez homem. Ele não precisa ser aperfeiçoado, e por fim, Ele não precisa de nenhum de nós. Entenda isso, amados. Cada um de nós, cuidado que eu vou falar, é totalmente dispensável para Deus, no que se refere às necessidades dEle. Ele não precisa, e nunca precisou de mais ninguém, a não ser Ele e suas 3 pessoas vivendo ali, e relacionando desde antes que houvesse tempo. Mas apesar disso, Ele nos criou, apesar disso, Ele nos amou, a ponto de enviar Jesus para morrer pelo nosso pecado. Não é fantástico isso? Às vezes eu penso nessas coisas e penso naquela frase, naquela pergunta de um, esqueci o nome do pastor agora, que ele fala: você acredita no que você acredita? A gente fala que acredita nessas coisas, mas você realmente acredita nisso? Não é fantástico? Então, o alfa e o ômega demonstra como Deus é completo, sem necessidade de coisa alguma. Agora, além disso, Jesus, Ele sempre existiu, existe e existirá eternamente. Ele fala ali, aquele que é, aquele que existe, aquele que é, aquele que é vivo, que está vivendo, aquele que está sendo, está existindo nesse momento. Há 2 versículos em Salmos muito interessantes, que são exatamente iguais. Salmo 14:1 e Salmo 53:1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. E muito parecido, 53:1 diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há ninguém que faça o bem. Repara que interessante que esses versículos eles relacionam a insensatez de alguém que diz que Deus não existe com a corrupção e a iniquidade. E é interessante que quanto mais o mundo se convence da inexistência de Deus, ou de que nós não precisamos, se é que Ele existe, a gente não precisa, mais o mundo tem caído em pensamentos tolos, pensamentos incoerentes,
revelando que a aparente sabedoria do mundo é, na verdade, uma grande tolice. A ponto de pregarem uma liberdade tão grande de alguém que pode fazer o que quer com a sua sexualidade, mas não pode fazer, não pode procurar ajuda para reverter a sua ideia. Ele não é livre para voltar. Interessante, né? E totalmente contraditório. Mas essa é a sabedoria tola do mundo. O nosso Deus, por outro lado, é aquele que subsiste, que não precisa de mais nada, nem ninguém, juntando essa ideia do alfa e o ômega, o completo. Ele diz ali em Êxodo 3,14, eu sou o que sou, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Aqui Moisés estava naquela luta de, ele queria libertar o povo, ele foi lá, tentou fazer do jeito dele, não deu certo, ele fugiu, e agora Deus está chamando ele para fazer isso, e agora ele não quer. E ele está arranjando ali algumas desculpas para não fazer isso. E uma das desculpas que ele dá, mas quem que eu vou falar que me enviou? E aí Deus fala isso com ele. E talvez eu possa falar que Jesus falou isso para ele. Eu sou o que sou, e assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, eu existo, eu sou autossuficiente em mim mesmo, não preciso de mais ninguém. E é isso que você tem que falar para eles. E João 8,58, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes de que Abraão existisse, eu sou. Jesus usando exatamente a mesma referência do Antigo Testamento, para se referir a ele mesmo, e como ele existia desde a eternidade. E um dia eu estava trabalhando no home office, ou come office, né? Não para de comer. E uma senhora me ligou, falando que estava ligando aleatoriamente para as pessoas para falar sobre a Bíblia. E aí, eu prossegui a conversa um pouco para ver onde ia dar, e a conversa parou quando eu insisti que Jesus afirmou que ele é igual a Jeová. E que havia morrido, sob a acusação exatamente de ter afirmado isso. E aí a conversa acabou. Mas esse é o nosso Deus. Tudo é sobre Jesus. Foi Ele que criou todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que é e Ele é aquele que era. Ele não apenas é hoje, mas Ele sempre foi. Ele não só existe hoje, mas Ele sempre existiu. Jesus, conforme Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele estava lá com o Pai e o Espírito quando, no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. João 1:3 vai falar, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. É difícil a gente imaginar essas coisas, mas talvez a melhor ilustração que eu vejo para isso, fora extra bíblica, né, para a gente poder imaginar como foi isso, é nas histórias de Crônicas de Nárnia, né, no livro do O Sobrinho e o Mago, né, o Sobrinho do Mago. C.S. Lewis descreve ali a criação de Nárnia. E aí duas crianças caem num lugar totalmente escuro e eles começam a ouvir alguém cantar. E aí eles veem um leão que vem andando, e à medida que ele está cantando, as coisas estão surgindo. E a gente vai entender mais para frente que o leão é Jesus, aquele que morre e ressuscita. É muito interessante essa ilustração. Quando a gente estava lendo, eu confesso que eu chorei algumas vezes lendo Nárnia com as minhas filhas. E essa foi uma das vezes que eu tive que meio que segurar para conseguir continuar a ler. Porque foi muito interessante como o C.S. Lewis conseguiu captar isso e fazer a gente imaginar como é que foi aquela criação, onde Deus dizia as coisas, onde Deus formou, e aí você imagina, quem sabe Jesus estava lá e moldando o corpo do primeiro homem no barro. Ele também é o que há de vir.
a grande promessa que nós temos. João, ele começa o livro de Apocalipse nos lembrando desse fato e afirmando isso ao longo do Novo Testamento, inclusive. João 14, 1-3 diz que o coração de vocês, Jesus falando, não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. E Atos 1, 9-11, diz, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Estavam lá, olhando, você está vendo ele ainda? Assim, não, vamos gente, pode deixar, ele está subindo, tá, ele vai voltar do mesmo jeito, reafirmando a promessa de que Jesus voltaria. E João registra no final do livro de Apocalipse, a última afirmação dessa promessa de Jesus para nós. Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E no mesmo capítulo, no versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Antes ainda desses trechos, há uma afirmação de Jesus que ele relaciona o Alô? Voltou. Onde ele está? Aqui, já vou deixar no jeito aqui, se precisar. Onde eu estava? Humilha, Senhor. Humilha. De novo. Onde eu estava? Continuou. Antes ainda desses trechos, tem uma afirmação de Jesus que relaciona o alfa e o ômega, o princípio e o fim, com essa afirmação, está cumprido, né? A gente leu esse texto, Apocalipse 21:6, e disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Está cumprido, está perfeito, está encerrado, e aqui o contexto é da criação de novos céus e nova terra, descrevendo a sua vinda, e como aquele que haveria de vir, veio e fez novas todas as coisas. O mesmo que criou todas as coisas ali no início, encerrará todas as coisas, e fará coisas novas para a gente poder viver. Não é fantástico isso, amados? A gente está, né? Existe essa preocupação, aquecimento, vai destruir, está acabando mesmo. Quem vai acabar é Jesus, não vai acabar antes da hora. Ele vai pôr o ponto final, ele vai destruir e ele vai fazer de novo, porque só ele pode fazer isso. Mateus 5,18 diz, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra, até que tudo esteja perfeito. E aquele que era e que há de vir, demonstra o fato de que Deus é atemporal, o tempo não o impacta, o tempo não o abala. Salmos 90, 1 e 2 vai falar, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aqui eu queria que você pensasse nisso. Pensa na pergunta, como é que será que Deus percebe o tempo? Você já percebeu que nós percebemos o tempo por causa do movimento de dia e noite, mas tem uma coisa que está alinhado, né, ou
É essa palavra mesmo, né? Alinhado. Tem outra coisa que está relacionado com isso, que é o nosso envelhecimento e a deteriorização das coisas, não é? Imagina se você não envelhecesse, você ia perceber o tempo, dia e noite, dia e noite, dia e noite, estou aqui, estou bem, nada acontece, nada falha, você ia perceber o tempo, está aqui, as coisas estão tudo pintadinhas, sempre pintadinho, as árvores estão sempre verdes, tudo sempre certo, não morre nada, você ia perceber. Eu creio que é mais ou menos assim que Deus percebe o tempo. Ele olha o tempo de fora, ele está olhando, observando as coisas acontecerem, mas ele não envelheceu um dia, desde que ele disse, haja luz e houve luz. Ele nunca envelheceu. E eu creio que é um vislumbre do que a gente vai viver na eternidade. A gente vai perceber os dias, a gente não vai envelhecer, a gente não vai deteriorar, não vai haver morte. Interessante isso. Só para a gente pensar um pouco na grandeza de um Deus que é eterno, de eternidade a eternidade. Charles Spurgeon diz o seguinte: Deus existia quando nada mais existia. Ele era Deus quando a terra não era um mundo, mas um caos. Quando as montanhas não haviam sido erguidas e a geração dos céus e da terra ainda não havia acontecido. E nesse eterno Deus, há uma morada segura para as sucessivas gerações de homens. Se o próprio Deus fosse de ontem, ele não seria um refúgio adequado para os homens mortais. Se ele pudesse mudar e deixar de ser Deus, ele seria apenas uma morada incerta para o seu povo. A existência eterna de Deus é aqui mencionada para estabelecer em contraste a brevidade da vida humana. Deus é eterno e nós podemos confiar nele, porque ele não vai mudar, e ele não vai deixar de ser Deus, porque ele sempre foi e ele sempre vai ser aquele que é, aquele que era e que há de vir. Além disso, Jesus, ele tem poder para governar sobre tudo, ele é o Todo-Poderoso, afirma o texto em Apocalipse, aquele que tem controle sobre todas as coisas, o grande governador. Por várias vezes em Apocalipse se afirma esse fato, Apocalipse 4:8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estando cheios de olhos, eu não vou entrar nesse mérito, ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em Apocalipse 11, 16 a 17, e os 24 anciãos que estavam sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu trono, o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Também Apocalipse 15:3, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das Nações. O capítulo 16, versículo 7, ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Em 19:6, então ouvi o que parecia a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e com fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E por fim, Apocalipse 21:22, não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Muito provavelmente essas palavras usadas no Novo Testamento para o Todo-Poderoso, nosso Deus, Senhor Jesus, é uma referência à palavra El Shaddai, do Antigo Testamento. Lá em Gênesis 17, 1-2, diz, quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Já era, sempre foi. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Muito parecido, 28:3 diz, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe.
faça que seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Ou seja, tanto Gênesis, o livro dos começos de todas as coisas, o Alfa, como Apocalipse, o livro do fim de todas as coisas, o Ômega, do começo ao fim, Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Mas talvez o registro mais marcante em relação a isso seja a visão de João sobre a vinda de Jesus em Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido de um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. E os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca sai uma espada afiada, e para com ela ferir as nações. E ele mesmo regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E o seu manto e a sua coxa está escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, é interessante como ao longo dessa pandemia tem se falado muito sobre um governo, né? Olha, tinha que ter um governo único, né? Porque daí ia juntar todo mundo, ter as mesmas ações. Interessante isso, lógico que é interessante, seria ótimo, né? E vai ser ótimo quando for Jesus. Qualquer homem que assumir essa posição vai ser o inferno, né? Mas com Cristo vai ser exatamente isso, ele vai reinar sobre todo mundo. Eu brinco às vezes que ele vai, estou esperando Jesus chegar aqui, botar a coisa em ordem, botar ordem no barraco, e falar assim, agora é meu, agora eu mando, está tudo certo, tal, não tem habeas corpus, você vai mesmo, tal, quem vai, quem fica, beleza, tá tudo, agora vamos lá, começar de novo. Esse é o texto que reflete o Alfa e o Ômega, que era e que há de vir e todo-poderoso. Martinho Lutero dizia, tal Deus temos, tal Deus adoramos, e a tal Deus oramos, sob cujo comando todas as coisas criadas surgiram. Por que então devemos temer que esse Deus nos favorece? Se esse Deus nos favorece? Por que devemos tremer com a raiva do mundo inteiro? Propício, né? Se Ele é a nossa morada, não estaremos seguros, ainda que os céus se destruam? Pois temos um Senhor maior do que todo mundo. Temos um Senhor tão poderoso, que com sua palavra todas as coisas surgiram. E no entanto, somos tão tímidos, que se a raiva de um único príncipe ou rei, ou melhor, mesmo um único vizinho, for para ser suportada, trememos e desanimamos em espírito. Não é verdade, amados? É fácil a gente desanimar, mas a gente perde de vista o Deus que a gente tem. Ele continua, ainda assim, em comparação com esse rei, Jesus, todas as coisas em todo o mundo são apenas como a poeira mais leve, que com um leve sopro se move para o seu lugar e não consegue ficar quieta. Desse modo, essa descrição de Deus é consoladora, e os espíritos trêmulos devem buscar esse consolo em suas tentações e perigos. Amém? Agora, o que essas lições nos ensinam? O Alfa e o Ômega demonstram como Deus é completo, sem necessidade de coisa alguma. Aquele que era e que há de vir, demonstra o fato de que nosso Deus ele é atemporal, o tempo não o impacta. E o Todo-Poderoso descreve a supremacia de Deus sobre todas as coisas. E qual posição isso coloca Deus na história e nós? Romanos 11:36 fala, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa é a posição que Jesus tem na história. É dele, por ele e para ele. E Colossenses 1:15 a 17 diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E nós adoramos esse Deus. E nós podemos contar com o cuidado desse Deus. Que com ele, mesmo a morte, é benefício. Com ele, ainda que tudo se destrua, ele vai fazer de novo. Tudo é sobre Jesus. Algumas aplicações para nós. Se todas as coisas são sobre Jesus e não sobre nós, como isso deve afetar as nossas decisões no nosso dia a dia? A quem nós devemos procurar agradar com aquilo que a gente decide, com aquilo que a gente faz? Como é que isso deve afetar o nosso dia a dia, o uso do nosso, aqueles 4 T's, né? O uso do nosso tempo, o uso dos nossos talentos, o uso do nosso tesouro e o uso do nosso testemunho. Como é que essas coisas seriam afetadas se a gente vivesse todos os dias, lembrando que tudo é sobre Jesus e não sobre mim? Como é que isso deve afetar a importância que nós damos ao evangelismo e discipulado? Quando nós evangelizamos e discipulamos, nós estamos colocando as pessoas em reverência ao Deus de todas as coisas. Quando a gente evangeliza, a gente não está oferecendo um caminho, uma filosofia, uma dieta. Nós estamos mostrando a única vida que merece ser vivida. A gente está mostrando a única vida que está alinhada com aquele que está sobre tudo. E aquele que é a história, aquele que é o começo, o meio e o fim. E como é que isso afeta o nosso culto? Quando a gente se reúne para louvar, para orar, para aprender, tudo é sobre Ele. E o que nós trazemos para Ele? O que nós oferecemos a Ele quando estamos aqui? Como é que isso afeta as nossas orações? E a confiança na resposta. Será que a gente ora como quem está orando para esse Deus? Ou a gente ora como a gente estivesse num drive-thru da lanchonete, passando uma lista de pedidos ali? Não, eu quero uma carreira boa, um ensino bom e tal, com tudo em cima, por favor. Será que a gente ora ao Deus que pode tudo? Será que a gente ora ao Deus cujo tempo está nas suas mãos? Como é que isso afeta a nossa confiança em relação ao futuro e à eternidade? Amados, essa realidade deveria mudar tudo em nossas vidas, não é? Nenhum dia poderia ser mais como um dia qualquer, se nós o vivêssemos à luz da realidade do nosso Deus, do alfa e o ômega, do início e o fim, aquele que sempre existiu, aquele que existe e que atua hoje, vai atuar no futuro e para toda a eternidade ao nosso lado. E eu não estou aqui falando de triunfalismo, falando da vitória, que a gente vai, né, a gente tem que vencer em todas as coisas do ponto de vista humano, mas que mesmo a pior derrota nesse mundo e a própria morte é um benefício para quem está centrado na eternidade. Será que isso resolveria muitos dos medos que a gente tem tido? Estou pensando como as nossas lutas nesse mundo ganhariam uma dimensão diferente, com a consciência de que a gente está do lado daquele que é o centro da história. Estou pensando em como Deus também, apesar de tão grandioso, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, eterno, governador de todas as coisas, cuja história Ele é o centro, o motivo, o mais importante, amou você, pessoalmente. Ele nos criou para demonstrar o seu amor de uma forma incrível, bolando todo esse plano de redenção, de salvação, de enviar o Filho dele, né?
Eu imagino muita coisa, toma cuidado. Eu imagino uma reunião ali, né? Eu não sei se tinha uma mesa, porque não tinha criação ainda, mas Deus ali falando com as pessoas da Trindade, falando assim, bom, e agora, né? Como é que vai ser? A gente precisa revelar a nossa glória, a nossa misericórdia, como é que a gente vai revelar o nosso perdão? Ixi, o perdão, tem que ter alguma coisa para perdoar. Ah, tá, então a gente cria tal, vai rolar um negócio lá, vai dar uma estragada na coisa tal, e aí a gente precisa de alguém para morrer por esse povo. E aí? Quem vai? Quem? E aí o filho levanta a mão e fala assim, eu posso ir, eu vou abandonar tudo, eu vou ser igual a eles e tal, é para isso, eu não vou voltar como era antes, eu vou receber um corpo diferente, tá, ok, você está me prometendo isso, e ele fez, baseado na promessa que ele recebeu, e aí, não, beleza, está feito o plano, o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, já está determinado, e nós fazemos parte desse plano, e à luz desse plano, parece que as nossas lutas do dia a dia tomam uma dimensão diferente, não é verdade? Parece que elas são menores, elas, na hora a gente sente, a gente percebe elas, mas à luz dessa verdade, a gente deveria agir diferente em relação às nossas lutas diárias, em relação ao medo que a gente sente de algumas coisas. A história de Deus é a história que revela quem Ele é e como, mesmo não precisando de ninguém, Ele nos criou para sermos objetos do seu amor. E criou todas as coisas para que houvessem seres a quem Ele amaria e seres que reconheceriam a Ele por quem Ele é. E alguns podem achar que isso é uma forma de egocentrismo. Mas tem uma diferença, né? O fato é que Deus, Ele é o centro mesmo. Quando Deus afirma isso, Ele não está sendo egocêntrico, Ele está falando a verdade. Eu sou o centro mesmo, eu sou o alfa e o ômega mesmo, o que eu vou fazer? E eu estou me revelando dessa maneira para você, com amor a você, e eu não precisava nem fazer isso, mas Ele fez, por amor a nós, por isso que a Bíblia o chama de digno, porque Ele é digno, Ele tem mesmo essa posição. Amados, que essas verdades incríveis sobre Deus, que a gente também não consegue compreender na sua totalidade, nos deem a visão correta da nossa vida, do louvor devido ao único Deus verdadeiro, Criador autossuficiente, atemporal e todo-poderoso. Amém. Vamos orar. Senhor, como o Senhor é fantástico, Pai, e como é fantástico o plano que o Senhor fez para nos salvar, e nós somos gratos por isso, nós te louvamos por isso. E eu oro, Deus, para que essas verdades possam mudar a maneira como a gente encara o nosso dia a dia, a maneira como a gente encara as lutas do dia a dia, a maneira como a gente encara os desafios do nosso dia a dia. Não porque eles não têm importância, mas porque eles têm uma parte num plano muito maior do que o Senhor está fazendo conosco e vai continuar até a eternidade. E que a gente possa enxergar essas coisas dessa maneira, Pai. Nós te louvamos por isso, te louvamos porque o Senhor é o Todo-Poderoso, te louvamos porque o Senhor não tem início ou fim, te louvamos porque o Senhor é o início e o fim, o Criador de todas as coisas, aquele que vai destruir todas as coisas e fazer de novo para nós e para a Tua glória, e que nós possamos reconhecer essas coisas, e reconhecendo essas coisas na nossa vida, isso possa transformar a nossa vida. É o que eu oro e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.